Você sabe que a superficialidade é um dos grandes problemas da nossa geração? Nós somos superficiais nos relacionamentos, superficiais no cuidado com a nossa saúde e especialmente superficiais quando a gente está falando da nossa espiritualidade e o contato com a Bíblia. No programa de hoje, eu quero falar com você sobre essa necessidade de se aprofundar no seu relacionamento com Deus através da palavra. Então não sai daí, porque está começando o seu programa Adoração, o seu encontro com a palavra de Deus. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o seu programa Adoração e é muito bom estar com você aqui para a gente estudar a Palavra de Deus. Nós estamos aqui para aprofundar o nosso relacionamento com Jesus através do estudo da Palavra e para isso eu já quero agora no começo do programa te oferecer uma ferramenta para você ter ajuda para esse seu aprofundamento no texto bíblico. Eu quero pegar aqui, olha, a revista Esperança Eu Creio. Vou te mostrar aqui na 3, pode ser? Mais perto, ó. Essa revista Esperança Eu Creio é uma revista especial onde tem várias doutrinas bíblicas ali organizadas, sistematizadas. E essa revista, ela foi organizada pela Escola Bíblica da Novo Tempo para que você possa conhecer mais a respeito da Palavra de Deus. Então você pode pedir essa revista através do nosso site novotempo.com/escola bíblica, ou você pode pedir também pelo nosso WhatsApp, vai aparecer aí na sua tela, tá bom? Ou pelo telefone que está aparecendo aí agora, ó, 0 operadora 12 21 27 31 21. De segunda a sexta você pode ligar das 8 da manhã até as 11h30 da noite, de segunda a quinta, tá? Na sexta-feira de 8 da manhã até as 5 da tarde, e no domingo, a partir das 4 da tarde até as 10 da noite, você pode ligar também, que nós temos uma equipe para te atender, tá bom? Aí está aparecendo o nosso WhatsApp, é o 982444449, o DDD é 12. Você pode mandar também um recado dizendo assim, eu quero a revista Esperança Eu Creio, e nós vamos enviar para a sua casa sem custo algum. É uma ferramenta para você poder se aprofundar no estudo da palavra. E agora, para a gente estudar o nosso texto bíblico de hoje, eu quero convidar você para a gente orar. Se você puder, feche seus olhos e se concentre em Deus. Querido Pai, nós estamos aqui com a Tua palavra em nossas mãos e pedimos que o Senhor nos ajude a encontrarmos o Teu recado aqui nessa leitura bíblica, nessa explicação bíblica. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, através da Sua palavra. Pedimos então que o Senhor nos ajude nesse momento a nos concentrarmos de tal forma que nós possamos entender o Teu recado nesta hora para a gente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você sabe qual é um dos maiores problemas da humanidade hoje? Um dos maiores problemas da humanidade hoje chama-se superficialidade. Sim. A superficialidade em todos os aspectos da nossa vida está nos tornando pessoas cada vez mais rasas, cada vez mais pessoas menos profundas e, portanto, menos relevantes no contexto que nós vivemos. Nós somos superficiais nos nossos relacionamentos e as redes sociais hoje nos mostram isso, né? Os nossos relacionamentos são superficiais, a gente vive às vezes, um like, às vezes, uma curtida. Nós, às vezes, caçamos essas curtidas nas redes sociais como se aquilo fosse a aprovação das pessoas para conosco. É superficial. Nós somos superficiais nos nossos relacionamentos amorosos, muitas vezes, né? É muito comum ver as pessoas hoje falando de ficar umas com as outras, relacionamentos sem compromissos, relacionamentos superficiais. Nós também somos superficiais quando estamos falando dos estudos, né? Muitas pessoas hoje até tentam se informar,
mas é muito comum ouvirmos hoje dos profissionais de comunicação que as pessoas em geral, elas leem as manchetes das notícias, mas não leem o texto das notícias. Você sabia disso? Muitas pessoas tiram conclusões a respeito de notícias em jornais apenas pela manchete. São pessoas superficiais, que não querem se aprofundar no conhecimento das coisas. É cada vez mais incomum pessoas que são profundas em alguma área da vida. É lógico que a gente não vai ser profundo em tudo, mas a gente precisa se aprofundar em coisas que são essenciais. Eu li um livro uma certa vez, eu até indico para você, chama-se A Celebração da Disciplina. E logo no comecinho o autor diz assim: este mundo não está precisando de pessoas mais inteligentes. Este mundo está precisando de pessoas mais profundas. Essa é a necessidade desse mundo. Pessoas que consigam pensar de maneira mais profunda. E quando a gente está falando do texto bíblico, a profundidade então é a maior necessidade. Veja, não é possível você encontrar Jesus da maneira correta, encontrar Jesus como Ele quer ser encontrado, se você é superficial no texto bíblico, se você é superficial no seu momento devocional. E veja, eu não estou falando aqui de profundidade acadêmica, não é isso que eu estou falando. Porque pode ser que você não tenha tido condições de estudar, de fazer uma faculdade, talvez um mestrado, um doutorado. Eu não estou falando de profundidade acadêmica quando eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando de profundidade no estudo da palavra. Dedicar tempo, dedicar atenção, não viver de um texto bíblico, de um vídeo da internet, mas dedicar tempo para você ler e pedir o Espírito Santo para você entender o recado de Jesus. E eu quero ler alguns textos bíblicos com você hoje, e eu quero começar com Mateus capítulo 7. Tá? Nós vamos ler aqui uma parábola que Jesus contou, Mateus capítulo 7, e eu quero ler a partir do versículo 24, tá bom? É a parábola dos dois fundamentos, ou dos dois construtores. Eu vou ler para você do versículo 24 até o versículo 27. Mateus, capítulo 7, 24 a 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é uma parábola muito conhecida de Jesus, né? A parábola dos dois construtores. Alguém que construiu a casa sobre a rocha e o outro que construiu a casa sobre a areia. Mas em que contexto Jesus contou esta parábola aqui? Se você olhar o contexto, se você folhear um pouco a sua Bíblia aí, você vai perceber que esta é a parábola com a qual Jesus conclui o seu Sermão do Monte. Jesus falou por muito tempo ali no Sermão da Montanha, ele estava conversando com os seus seguidores, conversando com as pessoas em geral que estavam ali ouvindo Jesus, e ele conclui o Sermão da Montanha falando desta parábola dos dois construtores. E aqui Jesus estava tratando de um tema que era comum para aquela época, porque existia uma discussão entre os rabinos da época se era mais importante você ouvir a palavra ou você praticar a palavra. Essa era uma discussão que existia naquela época. E era comum que a maior parte dos rabinos concordassem que o mais importante era ouvir a palavra, porque eles diziam, sem ouvir a palavra, você não consegue praticar a palavra. Mas existia uma certa dicotomia entre essas duas ações, ouvir e praticar. Jesus, então, depois de pregar um sermão longo, o Sermão da Montanha, ele termina mostrando que apenas ouvir a palavra não é suficiente.
Apenas ouvir a palavra não faz de alguém um cristão. É preciso praticar a palavra. Por isso que ele começa essa parábola que nós acabamos de ler, dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Amigos, escutem bem, apenas saber o que Deus espera de nós não é suficiente. E eu vou dizer uma coisa para você. No mundo que nós vivemos, aqui no nosso país de maneira especial, é difícil você encontrar alguém que não saiba o que Deus fala na Bíblia. É lógico que alguns detalhes da Bíblia algumas pessoas ainda não conhecem, mas de maneira geral, as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Se você perguntar para uma pessoa que está praticando uma coisa errada, o que é certo e errado de acordo, em relação àquilo que ela está fazendo, a pessoa provavelmente saberá que o que ela está fazendo é errado. O problema da gente, enquanto cristãos, em linhas gerais, não é falta de conhecimento do que é certo e errado. Pelo menos não das grandes coisas, mas é falta de prática daquilo que nós sabemos. É lógico que eu entendo que tem pessoas que precisam ainda conhecer o Evangelho, precisam. Tem pessoas que não sabem o que está escrito nesse livro, tem. Mas existe uma grande quantidade de pessoas que conhecem o que a Bíblia diz, mas não praticam. E aí Jesus disse que essas pessoas são semelhantes, essas pessoas que conhecem e não praticam, são semelhantes a alguém que construiu a casa sobre a areia. Aqui você tem duas figuras, um construtor que constrói sobre a areia e um construtor que constrói sobre a rocha. E às vezes a gente tem a impressão de que esses dois construtores aqui, eles construíram sobre terrenos diferentes, né? A gente tem uma ideia assim de que um escolheu a areia para construir e o outro então foi para um lugar onde tinha uma rocha e construiu naquela rocha. Essa é a ideia que a gente tem quando a gente lê o texto superficialmente. Mas Jesus não estava falando exatamente isso. Tem a parábola no texto paralelo, lá em Lucas capítulo 6, que nos ajuda a nos aprofundar no que Jesus estava querendo dizer. E aí eu quero que você vá comigo para Lucas capítulo 6. É o texto paralelo, né? Lucas está contando a mesma parábola de Jesus, no mesmo contexto ali do Sermão da Montanha, e então ele fala aqui em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46. Vou ler do 46 até o 49, diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar por ter sido bem construída. Okay? Então aqui está o primeiro personagem. Ele construiu a sua casa cavando fundo, encontrando a rocha, e quando veio a tempestade, a casa não caiu. Agora a partir do versículo 49, acompanhe comigo. Diz assim: Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Você percebe aqui como Jesus aprofunda a sua parábola? Lá na primeira parábola que nós lemos, né, na parábola que está registrada em Mateus capítulo 7, Jesus falou um homem que construiu sobre a areia e um homem que construiu sobre a rocha. E aí o que constrói sobre a areia é aquele que ouve a palavra, mas não pratica, e o que construiu sobre a rocha é aquele que ouve a palavra, mas pratica. Só que aqui em Lucas capítulo 6, Jesus aprofunda essa metáfora, dizendo o seguinte, que o homem que construiu sobre a rocha, não é que ele foi procurar uma rocha para construir sobre ela. E o homem que construiu sobre a areia, não é que ele achou um terreno arenoso e construiu ali, não foi só isso. O que aconteceu foi muito mais profundo. Os dois estavam construindo no mesmo terreno. Você percebeu isso?
Lucas capítulo 6, os dois estavam construindo sobre o mesmo terreno. Só que um cavou fundo, Jesus falou aqui em Lucas capítulo 6, um cavou fundo até encontrar a rocha. E quando ele encontrou a rocha, ele colocou o alicerce da casa sobre a rocha e então construiu essa casa, que era forte, que era firme. O outro encontrou aquele mesmo terreno, terreno semelhante ao do primeiro, só que ele não colocou alicerces na casa. Você entende isso? Ele só construiu a casa sem nenhum alicerce, ele não cavou o fundo. E por não ter cavado o fundo, quando vieram as tempestades, os ventos, a água, aquela casa caiu. Amigos, aqui tem uma representação muito importante do reino de Deus para nós. Porque o que Jesus está falando quando ele fala dos dois construtores, não é um que teve sorte de encontrar a rocha para construir a casa sobre a rocha e o outro que teve o azar de encontrar só areia para construir a casa sobre a areia. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que algumas pessoas ouvem a palavra de Jesus e continuam cavando fundo até colocar a sua casa espiritual com um alicerce profundo e seguro. Enquanto tem outras pessoas que preferem ouvir apenas e ficar na superficialidade, ou seja, não constroem alicerces na sua casa espiritual e, portanto, elas não têm como se sustentar quando vem a tempestade. Bem, mas que tipo de tempestade é essa que vem? Que tipo de tempestade nós enfrentamos? Eu quero ler um novo texto com você. Vai para Efésios capítulo 4, versículos 13 a 15. Vai comigo lá para Efésios, carta de Paulo a Efésios, no capítulo 4, versículos 13 a 15. Paulo fala sobre ventos que vão atacar os filhos de Deus, ventos que vão chegar aos filhos de Deus. E eu quero ler com você aqui Efésios capítulo 4, versículos de 13 a 15. Leia comigo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse texto de Paulo complementa o nosso entendimento a respeito do que Jesus estava falando lá no Sermão da Montanha. Porque Jesus disse que todos nós, todas as pessoas, sofrerão com tempestades e com ventos que virão tentar derrubar a sua vida espiritual. Você lembra das parábolas lá? O construtor que colocou a sua casa sobre a rocha recebeu ventos, recebeu tempestades, e o construtor que colocou a sua casa sobre a areia recebeu ventos e recebeu tempestades. Todos nós receberemos. E aqui tem uma coisa importante para você compreender. Tempestades, problemas, provações, tentações, isso são coisas que todos os seres humanos sofrerão. Você não sofre isso porque você é menos amado por Deus ou porque você é mais amado por Deus. Todos os seres humanos sofrem isso. Quem constrói a casa sobre a areia, quem constrói a casa sobre a rocha. A questão não é se nós receberemos essas coisas. A questão é como nós estaremos preparados para enfrentar essas coisas. E aí chega esse texto que nós lemos aqui do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, aqui em Efésios 4, 13 a 15, ele faz um contraste entre uma pessoa madura e uma criança, no que diz respeito aos enganos que essas pessoas terão que enfrentar. Paulo está dizendo assim, olha, que nós precisamos chegar à maturidade espiritual, para que nós não sejamos mais como crianças, que são levadas por qualquer vento de doutrinas. Amigos, é muito fácil
enganar uma criança, né? É muito fácil você enganar esses serzinhos pequenininhos que nós amamos. Eu tenho um filho de 2 anos, o Luca, né? E às vezes eu digo, Luca, vamos brincar de se esconder. E como é que a gente se esconde? A gente coloca assim, olha, as mãos sobre os olhos. E nós estamos escondidos. Por quê? Porque a criança, enganar uma criança é muito fácil. Muito fácil. Porque ela não tem maturidade. Paulo está dizendo que alguns cristãos são espiritualmente como crianças. Rasos, superficiais. E porque esses cristãos são rasos, superficiais, eles são enganados por qualquer vento de doutrina. Ao contrário daqueles cristãos que são maduros, que estão buscando a estatura de Cristo, como diz Efésios capítulo 4, esses cristãos não são enganados por toda sorte de doutrinas. E que doutrinas são essas? Bem, nós poderíamos listar aqui dezenas de ventos de doutrinas que querem enganar e que enganam cristãos que são crianças espirituais. Nós poderíamos falar aqui, por exemplo, do progressismo. O progressismo que tem trazido ensinamentos cristãos falsos para muitas pessoas e, infelizmente, muitos cristãos estão sendo enganados pelas doutrinas e pelas filosofias progressistas. Tem gente sendo enganado pelo tal do evangelho social, né? O evangelho que só quer cuidar das questões sociais das pessoas, um evangelho político, um evangelho que parece que vem para transformar a vida política das pessoas e não livrar essas pessoas do pecado. Tem gente sendo enganado por um evangelho assim, ventos de doutrinas. Tem gente sendo enganada pelo evangelho da prosperidade, gente sendo enganada pelo evangelho sociológico, o evangelho influenciado pelo marxismo. Tem gente sendo enganada por uma quantidade grande de evangelhos ou de falsos evangelhos que vêm para tentar enganar as pessoas e que só conseguem enganar quem é criança espiritual. Quem não tem profundidade, quem não cavou fundo e colocou suas raízes sobre a rocha. Amigos, tem muita gente tentando enganar cristãos. E todos esses a serviço do inimigo de Deus. Todos esses a serviço daquele que veio para enganar todas as pessoas, Satanás. Mas nós temos outras heresias por aí, né? Tem antitrinitarianismo, tem gente que fala sobre perfeccionismo, enfim, eu poderia listar aqui dezenas e dezenas de ventos de doutrinas que vieram e que vêm para enganar as pessoas. Mas o que eu quero aqui não é te falar quais são essas doutrinas, o que eu quero aqui te dizer é que se você aprofundar o seu relacionamento com Deus, nenhum vento de doutrina derrubará a sua casa espiritual. Amigo, Jesus foi muito claro. Depois que ele ensinou tudo lá no Sermão da Montanha, ele disse assim: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eles são como aquele que, ao construir uma casa, cavou fundo até encontrar o alicerce. Amigos, um cristianismo superficial fará com que você, de alguma forma, se torne um cristão susceptível a ser enganado. Você percebe isso? O perigo de ter um cristianismo superficial. Você será facilmente enganado por qualquer doutrina. Ok, pastor, eu entendi. Então, como é que eu faço para ser um cristão profundo? Amigos, este é o terreno. Aqui, ó, a Bíblia. Este é o terreno. E neste terreno você precisa cavar fundo. Estudar a palavra. Porque não tem outra forma de você se firmar na rocha, que é Jesus Cristo, se você não estudar a palavra de Deus. É por isso que aqui na Novo Tempo nós oferecemos esses guias de estudo da Bíblia, a revista Esperança,
para que você possa ter uma ajuda para se aprofundar na Bíblia. Esse aqui é só um guia de estudos, mas a gente estuda a Bíblia através desses guias de estudo. E eu te peço, faz o teu pedido, nós vamos mandar para a sua casa sem custo nenhum. Está aí o número de telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse aqui é o guia de estudos Eu Creio, Revista Esperança Eu Creio. Mas nós temos vários outros, temos de Apocalipse, de Daniel. Você pode entrar em novotempo.com/escola bíblica e lá você vai encontrar uma diversidade de materiais para você pedir, receber de graça e aprofundar o seu conhecimento da Bíblia. Por que eu estou insistindo nisso? Porque, amigos, é muito triste ver alguém que ama a Jesus, mas que não tem raízes, que não tem alicerce. Agora deixa eu te dizer uma coisa, cavar na terra até encontrar o alicerce dá trabalho. Cavar na terra até encontrar a rocha dá trabalho, exige tempo, exige esforço. E aqueles que não estão dispostos a fazer o esforço de cavar fundo nesse texto bíblico, cavar fundo nesse livro, serão levados por qualquer vento de doutrina. Não seja a pessoa insensata da parábola. Não ache que você vai alimentar a sua espiritualidade com caixinhas de promessa, com vídeos da internet. Não ache que você vai ser um cristão profundo, gastando 5 minutos no seu devocional todo dia. Não ache isso. Separe um tempo todo dia, um tempo de qualidade, um tempo com calma, para você orar, para você estudar a palavra de Deus e entender o que Deus quer de você. E assim, amigo, assim, minha amiga, você vai ser um cristão que cavou fundo, encontrou a rocha e construiu sua casa sobre a rocha. Eu não posso te prometer que se você cavar fundo, se você for um cristão, você não enfrentará tempestades. Não posso te prometer isso. Escuta bem o que eu vou te dizer, eu não tenho autoridade, nenhum pastor tem autoridade, nenhum bispo, nenhum apóstolo tem autoridade de prometer a você que você não terá problemas na vida. Ninguém tem essa autoridade, porque Jesus afirmou que nós teríamos problemas na vida. O que a Bíblia promete é o seguinte, se você cavar fundo na palavra e encontrar a rocha que é Jesus, esses problemas não vão derrubar você. Você sabe por que tem gente que se apostata da fé? Você sabe por que tem gente que abandona a fé? Porque não tinha alicerce. Porque não colocou sua fé sobre a rocha. E porque não estava com a fé sobre a rocha. Veio um vento qualquer de doutrina e tirou essa pessoa da comunhão com Deus. O meu apelo para você hoje é que você separe um tempo todo dia para você estudar a sua Bíblia. E você dizer assim, Senhor Jesus, me ensina, me ajuda a te encontrar, que o Senhor é a rocha, e a colocar o meu alicerce da fé no Senhor. Vamos orar? Pedir para que Deus nos ajude a fazermos isso. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos essa advertência de Jesus. E hoje nós nos decidimos, Senhor Deus, a cavar mais fundo na nossa vida espiritual, para encontrarmos a rocha e colocar o nosso alicerce espiritual sobre a rocha que é Jesus, para que nenhum vento de doutrina falsa possa nos tirar do caminho correto. Deus, ajuda essa pessoa que está orando comigo, para que ela possa separar um tempo todo dia para se aprofundar na sua espiritualidade. Eu te peço, Senhor Deus, isso agradecido em nome de Jesus. Amém.